Existe um detalhe logo no começo de Hereditário que já entrega de cara o destino trágico de cada um dos personagens 2 horas antes do filme acabar. Logo ali no começo, o filme planta um segredo visual tão perturbador que uma vez que você enxerga, o Hereditário deixa de ser apenas um drama familiar para se tornar algo muito mais sinistro. Um jogo onde as peças, que são os personagens, não têm ideia de que estão sendo manipuladas por algo sobrenatural. E tem uma transição no meio do filme que mostra como aquela família nunca teve livre-arbítrio. Se você prestar bastante atenção, logo no comecinho do filme, vai perceber que Hereditário não hesitou em contar tudo pra gente logo de cara e como o filme manipulou a gente para que não percebêssemos esses detalhes. Desde quem é essa força que controla os personagens desde o começo, até como ela encomendou cada morte que você acompanha no decorrer da história do filme. Então senta aí que eu vou te contar tudo agora. E se prepare que esse vídeo vai explodir a sua cabeça. Meu nome é Bruno Albuquerque, esse é o canal da SB Cinema e hoje nós vamos decifrar o que realmente acontece em Hereditário. O filme começa de cara com um velório, o da matriarca da família, Ellen. E logo ali no funeral, vemos a pequena Charlie, filha de Annie, comendo um chocolate. O seu pai Steve pergunta: "Isso tem nozes?" Parece uma preocupação banal, já que a garota é alérgica a nozes. Mas esse é o primeiro sinal de que algo vai destruir essa família. Enquanto a mãe Annie tenta processar a dor criando maquetes da própria vida dela, a Charlie começa a agir de forma muito peculiar. Na escola, ela é interrompida pela professora enquanto ela está tentando encaixar uma cabeça nova no seu boneco. Não parece, né? Mas isso aí é para ser uma cabeça. E logo depois que um pombo cai da janela da escola, ela vai lá com uma tesoura e arranca a cabeça do bichinho. Coitado. Na sala de aula do seu irmão mais velho, Peter, acompanhamos uma discussão sobre personagens gregos cujas tragédias foram encomendadas pelos deuses e sobre como o destino é algo inevitável. Mais tarde, depois de muita insistência da Annie, o Peter leva a Charlie junto com ele para uma festa. Lá, ele tenta se enturmar e acaba deixando a irmã sozinha, que termina comendo um bolo de chocolate justamente com nozes. E imediatamente, a Charlie começa a sufocar, fazendo Peter correr com o carro para tentar socorrê-la. E é aqui quando acontece uma das sequências mais perturbadoras do filme, com a decapitação da cabeça de Charlie no poste. A partir daqui, as coisas passam a ficar muito mais sombrias, literalmente. A luz amarela que tomava conta da casa praticamente desaparece, dando espaço para um tom frio e azulado da noite. Um tempo depois, a Annie conhece Joan, uma mulher que diz que pode ajudá-la com o seu luto, através de uma sessão espírita para falar com a filha. Ela vai até a casa de Joan, toma um chá e descobre como realizar o ritual para se comunicar com o espírito da Charlie. Quando volta para casa, a Annie tem uma grande discussão com Peter e Steve. Mais tarde, ela encontra o livro da sua mãe, Ellen, com imagens perturbadoras dela participando de rituais. Annie finalmente descobre que tudo aquilo era um plano traçado desde o início para que um culto demoníaco destruísse a mente de Peter para que ele servisse de receptáculo para Paimon, um dos reis do inferno. Ela entra em colapso e tenta queimar o caderno para encerrar a maldição, mas em um movimento cruel do destino é o marido, Steve, que acaba sendo consumido pelas chamas diante dos olhos dela. A partir daí, a Annie que conhecemos desaparece. Possuída por uma força invisível, ela persegue Peter pela casa, rastejando pelo teto e pelas paredes. O clímax acontece no sótão, onde Peter assiste, paralisado, a própria mãe arrancar a cabeça com um fio de arame enquanto ela flutua no ar. Sem saída, Peter se desespera ao ver um homem sorrindo para ele no escuro. Então ele pula da janela e acorda no jardim, mas agora ele não é mais ele mesmo. O demônio Paimon, o espírito de Charlie, finalmente possuiu o seu corpo. Peter caminha até a casa na árvore, onde o corpo decapitado da sua mãe e da avó estão curvados diante dele, e assim todo o culto finalmente o coroa como o rei Paimon. Toda essa história é aterrorizante, mas você conseguiu perceber todos os detalhes visuais que mostravam desde o início que eles eram apenas peças de um joguinho com um destino inevitável? A primeira pista está no cenário. Ari Aster, o diretor do filme, usa lentes grande-angulares e planos com um único ponto de perspectiva. E essa escolha não foi por acaso. Essa decisão de fotografia foi feita para que a casa pareça o tempo inteiro uma das maquetes da Annie,
onde eles são bonecos observados por Paimon de cima. Se você reparar também na morte da Charlie, antes dela acontecer, o filme bombardeia a gente com vários elementos de decapitação e corte. Na escola, a Charlie tenta encaixar uma cabeça em um boneco a qual ela não pertence, tal qual o espírito dela vai ser encaixado depois no corpo do seu irmão, corpo esse ao qual ela não pertence. Depois, ela corta a cabeça do pombo com uma tesoura, e percebam aqui, inclusive, que ela faz isso de uma forma meio automática, quase como se alguém estivesse agindo por ela. Também temos essa cena na cozinha, com um close da Anne cortando tomates, ressaltando o fato do corte que vai acontecer com a cabeça da Charlie mais à frente, e mais esse close das nozes sendo cortadas violentamente, momentos antes de ela comer o bolo que causa alergia. Também há um detalhe no poste que pode ter passado despercebido, até porque a cena também é muito rápida, mas se você pausar o filme bem nesse momento, vai perceber que o símbolo do Paimon, também mostrados nos colares da Ellen, quanto na capa do livro que a Anne acha mais perto do final do filme, está ali, gravado, marcado na madeira do poste, mostrando que tudo fazia parte do plano desde o começo. Agora repare bem nesse detalhe que o filme te entrega de bandeja, e ele se chama Joan. Desde a sua primeira aparição para Anne, ela está vestida de vermelho em praticamente todas as ocasiões, inclusive nas fotos da mãe da Anne, ela já está lá com detalhes vermelhos nas suas roupas. O vermelho representando o mal que está se aproximando mais e mais daquela família. Assim como nessa cena, após a morte da Charlie, quando Anne vai dormir na casa da árvore e liga o aquecedor, se você reparar bem, ela deixa um ambiente todo avermelhado, que visto de fora nos mostra essa imagem. Mas as pistas do declínio da Anne e da sua família não param por aí. Percebe aqui comigo o jogo de luzes na cena do jantar. Enquanto Peter e o Steve têm luzes práticas, que são essas luzes que fazem parte do universo do filme, que estão dentro do quadro e não fora dele iluminando os personagens, a Anne surge totalmente no escuro. Não tem nenhuma luz ali preenchendo o plano dela. No cinema, esse tipo de técnica é utilizada para passar uma mensagem, e aqui ela é bem clara. Nesse ponto do filme, a Anne perdeu a sua luz. Ela está completamente consumida pelas trevas, especialmente nessa cena, onde ela literalmente perde o controle. O filme está te dizendo, utilizando elementos da linguagem cinematográfica, que aquela personagem já morreu por dentro, antes mesmo desse momento de fato acontecer. Perceber esses padrões, como o uso do desfoque nas bordas da imagem para simular miniaturas, ou a ausência proposital de luz em certos personagens para indicar que eles estão sem vida, são detalhes que enriquecem demais o filme e tornam a nossa experiência muito mais imersiva. E tudo isso eu te ensino no meu método Decifrando o Cinema 2.0, onde eu faço análise de filmes detalhando cada um desses elementos e te ensinando a como treinar o seu olhar para você mergulhar muito mais além nos filmes que você assiste, tal qual a gente está fazendo aqui mesmo no Hereditário. Inclusive, aproveita a promoção de 15% de desconto que eu deixei no QR Code aqui em cima e também na descrição aqui do vídeo. Voltando pro filme, até mesmo os diálogos na escola do Peter não são aleatórios. Quando o professor fala sobre personagens gregos cujas tragédias foram encomendadas pelos deuses, ele está fazendo um paralelo com o que vai acontecer com a família Graham, só que ao invés de deuses, é o próprio Paimon que está encomendando as tragédias. Agora, lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo sobre o segredo visual que acontece no começo do filme? Aquele traveling, que é esse movimento de que a câmera faz, que sai da casa na árvore e mergulha na maquete do quarto de Peter, não é só um movimento de câmera bonito. A casa na árvore é o lugar onde o ritual termina, lá no final do filme. E ao começar o filme ali e entrar na casa da família, o diretor, o Ari Aster, tá te entregando a perspectiva do próprio demônio Paimon. Aquela é uma câmera subjetiva da visão desse predador que está escolhendo qual brinquedo ele vai quebrar primeiro. E se você acha que isso é coincidência, presta bastante atenção nisso daqui. Lembra de quando o Steve é queimado vivo e o filme corta para um plano da casa à noite do lado de fora? Me diz uma coisa, você percebeu o que tá ali escondido nas sombras? Se você olhar para as bordas do quadro, ao redor da casa toda, você vai perceber a presença de dezenas de pessoas nuas. São os membros do culto, esperando o ritual começar. Só que eles não apareceram só ali no final, eles estavam ali o tempo inteiro. No final das contas, Hereditário é um filme bastante cruel. A família Graham nunca foi protagonista da sua própria história. Todos eles foram as peças de um tabuleiro que Paimon já tinha preparado desde o começo. Para finalizar, agora eu te pergunto, quem garante que na maquete da sua vida não tem alguém ou alguma coisa escondido nas sombras, só esperando você apagar a luz para atacar?
Chegou a hora de você escolher o próximo filme que vai ser analisado aqui no canal. Só que dessa vez eu não vou te dar nenhuma opção. Você vai comentar aqui qualquer filme que você quiser e o comentário mais curtido vai ser o escolhido pro próximo vídeo. Vamos tentar essa dinâmica diferenciada dessa vez. Me segue lá no Instagram, a gente faz um conteúdo totalmente diferente aqui do YouTube pra lá, com notícias, curiosidades todos os dias, mais de um às vezes. Muito obrigado aos mais de 11.500 seguidores aqui no YouTube, gente. Muito obrigado. Talvez tenha passado já de 12 mil quando esse vídeo sair, então muito obrigado já pelos 12 mil. Estamos quase passando 700 mil visualizações no geral. O vídeo de sinais tá com mais de 130 mil. O vídeo de Matrix, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, já tá com quase 70 mil views em menos de uma semana. Loucura total. Muito obrigado, gente, de verdade. Se você não curtiu esse vídeo e não se inscreveu, faz isso agora, não perde essa chance. E assiste agora mesmo a análise que eu fiz de Ilha do Medo, que tá uma das melhores aqui do canal. Eu gosto demais desse filme, eu coloquei toda a minha paixão por ele nessa análise que tá completaça. Muito obrigado mais uma vez por toda a audiência, tamo junto demais, um forte abraço e vida longa ao cinema.